A paz do Senhor para vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor José Weider, nós estamos na classe de juvenis no segundo trimestre de 2020. Nós estamos na última lição desse trimestre, nós estamos estudando sobre Jesus e o Reino de Deus. E o assunto da nossa lição de hoje é um chamado para evangelizar. Nós temos 3 objetivos para serem alcançados nesta lição. O primeiro objetivo é valorizar a evangelização. O segundo objetivo, conscientizar o aluno de que você deve ser um ganhador de almas. E o terceiro objetivo é enumerar o que fazer para se ganhar almas. Nosso texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Assim está escrito: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Para iniciar, então, essa lição de hoje, eu gostaria de tratar primeiro com vocês 2 palavras. A primeira palavra é evangelista. Evangelista é aquele que é chamado para pregar o evangelho em vários lugares. Já a palavra evangelizar significa trazer as boas notícias, ou seja, trazer o evangelho. Especificamente é anunciar as boas novas da mensagem de salvação em Jesus Cristo. Antigamente, as igrejas não se preocupavam em formar equipes de evangelização, porque toda a congregação era evangelizadora. Eu vou ler aqui para vocês um breve trecho de um livro que diz o seguinte: parece que a evangelização nunca foi um problema em um Novo Testamento. Isso quer dizer que não encontramos os apóstolos recomendando, exortando, repreendendo, planejando e organizando programas evangelísticos. A evangelização simplesmente acontecia, emanando sem esforços da comunidade de crentes, como a luz emana do sol. Era automática, espontânea, contínua, contagiante. Então a evangelização bíblica, ela vem como um reflexo do que nós sentimos para Jesus, é um reflexo da nossa vida interior, a vida espiritual, a vida cristã. A evangelização é um desejo ativo daquele que nasceu de novo, daquele que faz parte do reino de Deus. Ele deseja que outras pessoas também venham a conhecer a mensagem da verdade e poder também fazer parte desse mesmo reino de amor, paz e justiça a que ele pertence. Veja, a história da Assembleia de Deus no Brasil foi fundada em 18 de junho de 1911. Realça a velocidade das palavras de Halverson quando lemos a narrativa que Emílio Conde faz de nossa igreja. Temos a impressão de que no início todos os pentecostais eram evangelistas. Aonde chegava um assembleiano, aí chegava um evangelista que não demorava, abria um ponto de pregação e em breve este se fazia congregação e mais adiante uma próspera e pujante igreja. Então a evangelização está nas raízes da formação também das Assembleias de Deus no Brasil. Nós temos então aqui a herança espiritual também de Daniel Berg e Gunnar Wingre, como evangelizadores, levando a mensagem de salvação do reino de Deus. Nosso tópico 1 diz: evangelização, uma necessidade atual. Bom, para trazer então
a atualidade dessa lição, eu vou abordar o seguinte tema nesse tópico: a evangelização na era digital. Então, hoje, nesses momentos que ainda vivemos de restrição ao convívio social, vamos também utilizar as mídias para a evangelização, assim como estamos fazendo, assim como as igrejas estão fazendo, assim como muitos estão fazendo nesse momento. Então, primeiro, o tempo presente tem sido chamado da era da informação. Então, nós vivemos numa era em que a informação ela percorre o globo com muita velocidade. Isso não quer dizer que nas outras eras, ou nos tempos antigos, não havia informação. A informação circulava também, só que não com a mesma velocidade que agora. E isso não é para nos assustar. A Bíblia já dizia sobre isso no livro de Daniel, que nos últimos dias o conhecimento seria multiplicado e se multiplicaria. Então, uma evidência bíblica sobre os tempos que nós vivemos. Então, a velocidade da informação, a era em que nós vivemos, ela tem duas principais características. A primeira característica é o conhecimento. O conhecimento, como nós estamos vendo, ele se multiplica. E a segunda característica é a celeridade, ou a velocidade das coisas. Hoje, muitos de nós, se não todos nós, a grande maioria, tem muita dificuldade de parar e poder assistir uma lição como essa. Se perceber que o vídeo vai levar mais que 3 minutos, mais que 10 minutos. Então, quantos de nós, antes de acessar qualquer tema, mesmo que seja um tema interessante, olha, além do tema, o tempo de duração daquele conteúdo, o tempo que vai durar o vídeo. Isso vai ser abordado também um pouco mais adiante nessa lição, sobre como pregar nesse momento em que as pessoas estão tão aceleradas. Okay? O principal fruto, então, da rapidez das informações não é a facilidade de ter as informações. O principal fruto de toda essa celeridade, dessa velocidade, dessa pujança que nós temos pelo novo e pelo rápido é a angústia. Então, a angústia pela velocidade, ela estava roubando o nosso tempo, nossa noção de tempo. Também é chamado de a era da angústia, na verdade. Então, muitas pessoas acabam ficando aí muito ansiosas, a era da ansiedade, acometidas. A ansiedade também foi chamada de o mal do século. Então, essa busca pelo rápido acaba gerando aquele sentimento de que é necessário ter o que se necessita e ter agora. É necessário ter conhecimento sobre um determinado tema e ter ele quase como um download feito diretamente para nossa mente. Essa era da informação, inclusive, leva muitos estudantes a não saberem como tratar o conhecimento. Então, hoje, nas escolas, nas faculdades, já não é tão raro o plágio. Muitas pessoas entram dentro de sites, vão procurando na internet o que determinadas pessoas estão falando sobre aquele assunto, não para dali tirarem alguma conclusão, mas para realmente copiar aquilo que ali está. A pesquisa em si hoje já não está sendo valorizada por muitos dos estudantes, por muitas pessoas. Nossa sociedade atual, com toda a sua velocidade, também nos instiga a querer responder muito velozmente qualquer tipo de questionamento nos feito. Há em vários países casos de jovens, adolescentes que acabam se matando porque na rede social são então ali difamados, caluniados, acabam passando pelo cyberbullying porque demoram em responder alguma mensagem. Porque hoje as mensagens são instantâneas. É possível que esse vídeo seja acessado por alguém do outro lado do planeta. E hoje a nossa distância, ela não é medida em quilômetros, ela é medida em tempo. Ela é medida em tempo. Antigamente, antes da invenção da máquina a vapor, da invenção do trem, não é isso? A distância era medida em quilômetros.
Então, quantos quilômetros de uma cidade a outra seria medido em dias? Quantos dias se levaria essa viagem? E agora nós medimos em tempo, em quantas horas é possível sair de uma cidade e chegar em outra, de um estado a outro? Quantas horas se leva para se atravessar para se atravessar inclusive de um país a outro, né? Dentro aí então de um avião. Então, a nossa distância ela é medida em tempo. E a distância para percorrer uma mensagem, hoje ela é muito veloz, ou seja, o tempo que percorre essa mensagem é muito veloz, perdão. É possível que eu fale com alguém em São Paulo e a única distância que nós temos é a velocidade da minha fala ou a velocidade com que se digita a mensagem, porque assim que se dá o enter, a mensagem de forma instantânea chega do outro lado, chega no interlocutor. Então é nesse tempo aqui de angústias, nesse tempo de velocidade, no nosso tempo em que as muitas invenções nos trouxeram na evolução dos mecanismos, e nós temos diante de nós smartphones, tablets, computadores portáteis. Eu me lembro que há alguns anos atrás se dizia que as telas dos televisores eram uma janela aberta para o pecado, que seria necessário saber como utilizar esse tipo de tecnologia, a televisão, para não incorrer em pecados. Hoje em dia, trazendo essa mesma analogia, cada smartphone que nós temos, cada celular, é como se fosse uma janela basculante. Então, uma pequena basculante que permanece conosco em todo momento. E é uma janela que nós insistimos em deixá-la aberta, estamos sempre conectados. Neste momento em que o smartphone, a nossa basculante que está aberta em todo o tempo, está às nossas mãos, muitas pessoas acabam utilizando essa janela para o pecado. Estão utilizando as telas de seus smartphones para pecar. E veja bem, nosso smartphone ele tem se tornado cada vez mais íntimo e sigiloso. Quantos casais, quantos filhos, famílias colocam a senha no seu smartphone e o outro membro da casa não tem acesso ao seu aparelho porque você não quer que ele veja o que ali está armazenado, o que você está fazendo, ou com quem tem contato no seu WhatsApp, não é assim? Muitas pessoas, inclusive, têm perfis falsos aí nas mídias sociais, Facebook, Instagram, vão criando seus perfis mascarados para poder ali, então, nas redes sociais, colocar para fora o seu verdadeiro eu, indo atrás de pecados e mais pecados. Então, como nós, Igreja do Senhor, podemos utilizar essa mesma tecnologia para evangelizar as pessoas? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mesmo no ambiente tão virtual, onde tem muito conteúdo variado, há conteúdos benéficos e conteúdos maléficos, a mensagem do Evangelho também deve penetrar e tem penetrado aí. Nesse momento de pandemia e de distanciamento social, nós temos visto a evolução tecnológica dentro de muitas igrejas evangélicas, onde os cultos agora são transmitidos ao vivo, onde as palavras gravadas continuam ressoando depois de semanas, depois de muito tempo, anos à frente, ainda ouvirão as pregações que são realizadas nesse momento, porque muitas igrejas se despertaram também para o digital e a palavra, a pregação tem entrado ali. Bom, nunca então o ser humano conheceu tanto sobre si mesmo como na era em que nós vivemos, a era da informação. Mas também nunca o ser humano conheceu tão pouco sobre Deus. Oséias capítulo 4, versículo 1. Por esse motivo temos de concentrar-nos a falar de Cristo. Há uma geração que só conhece a rapidez e o instantâneo. Então, Deus é pouco conhecido. Talvez você que me ouve seja filho de cristão, neto de cristão, talvez até bisneto de cristão. Tem gerações que vão seguindo a Deus na sua família, e você faz parte dessas gerações que vem se passando agora.
e quem sabe você não conheça quase nada sobre o Evangelho, quase nada sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Esteja cheio de conhecimento humano, ou não tão cheio assim, pode ser que você conhece pouco de muitas coisas, tem um conhecimento raso de muitas coisas e não se aprofundou em nada. Então, nesse momento, mesmo nós, dentro da igreja, dentro de famílias cristãs, muitos de nós não estão dando tempo para conhecer mais a Deus. Por vezes, esse imediatismo em que a sociedade vive se reverbera, reflete inclusive no nosso momento de adoração, onde louvores rápidos, uma rápida leitura bíblica e uma brevíssima oração parece que são suficientes para uma adoração sincera a Deus. É dentro desse contexto atual da celeridade das tecnologias, do distanciamento social, que o tema evangelização continua atual e urge a sua apresentação. Dentro desse contexto, nós entramos no segundo e no terceiro tópicos, eu vou abordá-los de uma vez. O segundo tópico traz o tema Eu, um ganhador de almas. E o terceiro tópico, quero ir, mas o que devo fazer? Dentro disso, eu vou abrir um subtópico para abordarmos aqui, que será como pregar o Evangelho à geração fértil, à geração veloz, à geração rápida. Bem, primeiro, como falar de Cristo, então, em poucos minutos? Como eu disse no início desse vídeo, nós, quando vamos buscar algum tema, ontem mesmo eu estava pesquisando um pouco mais sobre o surgimento da antropologia, e eu não vou negar que para buscar esse tema, eu também olhei o tempo que duraria os vídeos. Eu queria um conteúdo mastigado. Veja só. Então, você pode iniciar por um conteúdo mastigado e se aprofundar depois, e foi o que eu busquei fazer. Mas esse é um exemplo aqui. Como nós vamos, então, anunciar o Evangelho nas mídias sociais, se as pessoas vão olhar não o conteúdo em si, mas muitas vezes o tempo de duração daquela mensagem, daquela palavra? Isso é complicado porque nós não nos preparamos muito para isso anteriormente, para ter uma mensagem veloz, uma mensagem tão rápida. Todo evangelizador tem uma mensagem rápida também guardada, tem aquele texto de cor que cita e explica rapidamente em um momento ou outro durante uma evangelização, mas muitos não estão preparados para isso. Nessa sociedade, até mesmo os comerciais, as propagandas, os varejistas precisam nos obrigar a ver as suas propagandas. Quando você está acessando então o YouTube, algum site de vídeos, geralmente aparece ali algum anúncio de 5 segundos que foi comprado e você é obrigado a assistir, porque se você não fosse obrigado a assistir esse anúncio de 5 segundos, você certamente não iria procurar esse anúncio para poder ficar assistindo a ele. Isso não é verdade? Como então nós vamos trazer a mensagem de Cristo? Primeiro, o que dá certo aqui nessa época nossa da informação é um conteúdo que seja gratuito e um conteúdo que seja fácil, né, de ser encontrado, fácil de ser absorvido. Então isso nós temos. É o Evangelho. O Evangelho ele é gratuito e ele é fácil de ser absorvido, fácil de ser entendido. Agora, para pregar esse Evangelho, nós não devemos inventar coisas. Nós devemos simplesmente pregar o puro Evangelho. Só compete a nós fazermos a anunciação do Evangelho da forma correta. O problema, portanto, não é o que pregamos, mas como pregamos e se de fato estamos pregando. Quando muitos cristãos criaram seus perfis no Facebook, nas redes sociais, criaram com uma alegação, eu me lembro disso, com uma alegação de que seria para anunciar o Evangelho, seria para anunciar Jesus. E o que nós vemos hoje, muitos perfis,
e Deus te livre que não seja esse o seu caso, é que muitos perfis de evangélicos não apregoam o evangelho, não evangelizam, antes desevangelizam, na verdade, não são um exemplo de bons testemunhos e boas obras, mas de mau testemunho e más obras, o que tua mídia social fala a seu respeito. Certa vez nós já ouvimos falar que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ou seja, o que sai da nossa boca, o que realmente nós somos. Trazendo isso para as mídias sociais, o que nós postamos na nossa mídia social é o que nós realmente somos também. Então aquilo que está ali mais aparente, mais aparecendo dentro das nossas mídias é o que nós mais estamos falando, é do que estamos cheios. Será que evangelizamos ali? E se não, esta lição é um alerta. Nós temos tempo para passarmos a evangelizar através desses recursos midiáticos que nós temos disponíveis. Para pregar o evangelho na era da informação, carecemos apenas de uma coisa: pregar o evangelho. É simples, é tão simples quanto isto. Mas alguns de nós insistem em fazer errado, inventando manobras, inventando coisas a mais aí. Próximo, somos evangelistas ultrapassados? Na verdade, Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus afirma que passarão todas as coisas, o céu, a terra podem passar, mas a palavra de Deus, essa não passará. Ela não perde a sua validade. Então, a mensagem ela continua sendo atual. Talvez a forma de passar a mensagem agora, nós estamos a modificando. Então, modificando aqui um recurso, não modificando o modelo da mensagem. Porque o modelo da mensagem é um modelo santo. É o próprio Jesus. A forma de transmitir essa mensagem é santa. Como se transmite a mensagem do Evangelho? É por meio do amor. Jesus nos mostrou isso. É o amor que nos leva a pregar e é o amor que atrai. A graça de Deus, ela não é irresistível, mas ela é atraente. Na verdade, a graça é atraente, mas não é irresistível. Então não vamos confundir isso. Recurso com modelo. Nós temos hoje aqui um novo recurso. Nós estamos fazendo uso de um novo recurso midiático aqui no Facebook, no YouTube, aqui através de um smartphone, de uma aula gravada, é um novo recurso. Mas a mensagem bíblica. Então, uma mensagem atual, como os irmãos e as irmãs, como vocês podem estar vendo, e é uma mensagem eterna. A Bíblia, ela se torna atual a todo momento, porque ela é a palavra de Deus, ela não passa. Próximo, então, o nosso modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Para ganhar almas, é, portanto, sendo orientado pelo amor ágape, que só pode ser gerado pelo Espírito Santo de Deus em nós, como já vimos em outras lições. O amor ágape é o amor altruísta, o amor em que você se doa, você se dá pelo outro. É um amor também que se prova, assim, por meio de sofrimento, por meio de abrir mão de algo. Esse é o amor ágape. Então, esse amor altruísta, ele só pode ser gerado pelo Espírito Santo de Deus, e esse é o nosso modelo. Uma rede para pescadores de homens. A atenção de quem navega na internet é uma atenção seletiva. Na verdade, toda atenção ela é seletiva, o nosso foco é seletivo. Então, como conseguir capturar a atenção dessa pessoa que navega na internet? Vou ler para os irmãos aqui mais um trecho de um livro que diz: Cristo comissionou pescadores de homens. Isso tem a ver com o caráter razoavelmente solitário da tarefa evangelística, cujos resultados são contados alma a alma. Isso quer dizer que na rede social nem todos vão ver a mensagem que você vai postar ali, a mensagem evangelística. Um áudio evangelístico enviado, uma transmissão de grupos no WhatsApp.
uma palavra postada no Facebook, no Instagram, um vídeo no YouTube, nem todos vão ver, a grande maioria vai passar batida. Mas o trabalho do pescador de almas. Jesus nos chama para sermos pescadores, ou seja, nós fazemos um trabalho de um por um. Aquele que vai parar e ler a tua mensagem no meio do emaranhado de agitação, de mensagens poluidoras na rede social, vai ver a tua mensagem evangelística, a tua mensagem de salvação, vai assistir um vídeo seu no Facebook, no YouTube, e aquela pessoa ali pode ser ganha para Cristo. É assim que a internet funciona. Uma simples frase evangelística que, embora despretensiosa, é compartilhada centenas de vezes pelos membros da congregação e atingirá muitos mais pecadores do que aqueles que visitam o templo quando nós não estávamos nessa época de pandemia. Então veja só que mesmo nesse tempo nós podemos utilizar a multiforme graça de Deus e atingir ainda mais pessoas do que aqueles que visitavam os nossos cultos antes da pandemia. Bom, então uma das nossas formas aqui de evangelizar, como eu havia dito também, é criando sua lista ali, lista de transmissão no WhatsApp, utilizando essa mídia poderosíssima. Hoje poucas pessoas utilizam o telefone para fazer ligação. Se usa mais o WhatsApp. Todas as operadoras hoje brigam pela atenção com o WhatsApp. Então, acabaram sendo substituídas em muitos casos por essa mídia social tão poderosa. Cria ali um grupo de transmissão entre as pessoas que você conhece, as pessoas que você tem aí na lista de contatos do seu celular, e envie por ali então mensagens evangelísticas, áudio evangelístico, algo que seja veloz. Eu tenho recebido de algumas pessoas mensagens assim, né? Graças a Deus, e também tenho as enviado para as minhas listas, criado mensagens e enviado. Faça você isso também. Nosso tópico 4, em meu nome. No início, a igreja era evangelizadora, agora é meramente evangélica. Se no passado fazíamos história, no presente nem históricos somos. Já não temos perspectiva quanto ao futuro, perdemos-nos no tempo e já não temos noção de eternidade, porque muitos têm amado o presente momento. É claro que existem muitas exceções a isso que eu acabei de falar aqui, mas grande parte do público, vou chamar de público evangélico, grande parte deles não são de fato evangélicos. Grande parte daqueles que se dizem evangélicos não são cristãos, seguidores de Cristo, de fato. São apenas frequentadores ou simpatizantes da fé. Não é verdade? Então, urge a necessidade dessa evangelização. A igreja necessita voltar a ser evangelizadora. Certa vez, o evangelista da Idade Média convocou seus discípulos e ordenou-lhes: vão e preguem o Evangelho. E se for necessário, usem as palavras. Veja só. Então está aqui um grande exemplo. A maior pregação que nós podemos fazer é a pregação com a nossa vida. É a pregação com o nosso caráter, com os nossos atos, de como somos conhecidos de fato. Essa é a maior pregação. Você sabia que somos embaixadores de Cristo? A lição pergunta. Mas o que é ser um embaixador? Um embaixador é aquele que representa alguém ou representa uma nação. O embaixador também é protegido por essa nação, porque ele representa. O embaixador também é mantido por essa nação. O embaixador é guardado por esse a quem ele representa, e nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino dos céus. Logo, a nossa defesa é dos interesses do reino dos céus. Na verdade, a nossa opinião, ela não é importante para ficar sendo dita. O que importa é a opinião do reino, a opinião do Senhor.
Então, se tem alguma matéria, alguma determinada matéria, em que a Bíblia ou a mensagem do reino de Deus, ela vai contra o politicamente correto, o socialmente correto, nós somos embaixadores. Nós defendemos os interesses do reino dos céus, do reino de Deus. Esse é o nosso dever. Você é o embaixador. E como embaixador você tem uma tarefa muito especial, e a sua tarefa é representar a Jesus Cristo. Onde você estiver, as pessoas precisam perceber em você o grande mestre Jesus. É necessário que você, como igreja, corpo de Cristo, seja assim sal e luz do mundo. A nossa missão é nobre, anunciar o Evangelho. E para isso realmente aconteça, precisamos fazer a diferença na vida das pessoas em uma dimensão de 360 graus. Para concluir, as necessidades dos seres humanos continuam as mesmas. O homem ainda precisa de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Você pode não entender todos os recursos midiáticos da modernidade, mas conhece o modelo ideal